Mas o Michael já nos antecipou essa possibilidade cada vez mais presente, mais forte do término dessa greve. Nós estamos em contato agora com o advogado Daniel Santos de Freitas para falar justamente dessa greve na cidade de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Muito obrigado pela oportunidade, pela participação. Prazer. Doutor, vamos lá primeiramente numa greve surpresa como essa. Nós temos milhões de pessoas aí, quase 2 milhões de pessoas que foram pegas de surpresa. Elas são a ponta final do serviço público. Pode ser que haja problemas com as empresas, do ponto de vista de caixa, em relação à prefeitura. Temos um problema de inflação, sim, dos custos cada vez maiores, sobretudo de combustíveis. Nós estamos falando dos ônibus, eles usam combustíveis, ou mesmo que seja o tipo de combustível, também está nas alturas. Mas, enfim, isso tem legalidade, alguma possibilidade da justiça deixar passar essa questão? Porque, em que pese o fato dos custos e dos trabalhadores terem direito à greve, eles não cumpriram o que a própria lei de greve os obriga a fazer, ou seja, deixar um percentual funcionando nos horários de pico e também nos outros horários, até porque nós estamos falando de transporte público e isso é um item essencial na vida de todos nós, é um serviço essencial. Qual é a situação do momento do ponto de vista jurídico em relação a essa questão, doutor? Então, você bem pontuou. De fato, o direito de greve é um direito constitucional, né? Aos trabalhadores assiste esse direito, né, de se reunirem e protestarem por melhores condições de trabalho, seja do ponto de vista de condições ambientais mesmo, seja para protestar por maiores valores, né, por um valor mais compatível com o trabalho que é desempenhado. Só que esse direito ele tem que se compatibilizar também com outras vertentes, né, também com outros valores. E quando se trata de serviços essenciais, como o serviço de transporte, de fato, né, a lei de greve ela traz que o transporte público, coletivo, ele é um dos serviços essenciais. Quando se trata de serviços dessa natureza, né, algumas ações elas devem ser adotadas, né, para que esse direito ele seja exercido de forma regular, legal, e que não haja vulneração dos beneficiários, né, dos usuários desses serviços de transporte. Porque, por exemplo, né, para tentar minorar esses problemas, né, que são inerentes a uma greve dessa natureza, envolvendo esse serviço, né, serviços dessa natureza, se adota medidas como, por exemplo, a suspensão do rodízio na cidade de São Paulo, que é uma cidade Sim. com volume e problemas de trânsito muito acentuados, né? Mas eu me ponho a pensar como ficam, né, aquelas pessoas que moram nas áreas mais marginalizadas, com pouco acesso, né, de transporte público, ou nenhum acesso de transporte público, e por condições, né, inerentes a essas áreas periféricas, as pessoas também nem dispõem de transporte particular, não tem sua moto, não tem seu carro para ir trabalhar, que geralmente trabalham, né, no centro da cidade, a maioria dos trabalhos estão focados lá, né? Então, por conta desses fatores, né, pessoas que são usuários desse tipo de serviço que é essencial, e de outros fatores como problemas de trânsito numa cidade desse tamanho, é que se deve esse direito de greve, né, ser exercido com base em uma certa proporcionalidade, né, e não de forma desarrazoada. Nesse sentido, né, um critério essencial é você notificar os usuários com um período, uma margem de tempo hábil. Né? Então, vamos a esse, porque nós temos, então, pelo menos 2 ilegalidades. Não ter avisado com antecedências, é o que o senhor está mencionando agora, não foi avisado, foi uma greve surpresa, e não cumprir o mínimo necessário que a própria lei exige de funcionamento por se tratar de um serviço essencial. No caso, é 80% da frota nos horários de pico e 60% nos demais horários. É isso, né? Então, quer dizer, são 2 irregularidades aí que o sindicato da categoria cometeu. A princípio, sim, né? Essa questão do tempo, né, de antecedência do horário, seriam 72 horas, né? Tá. Então, por exemplo, se há alguma intenção de greve nesse sentido, de protestos, né, nesse sentido, há que se avisar com 72 horas de antecedência para que quem use desses serviços, né, faça uso contínuo desses serviços, possa se programar. Como eu comentei, por exemplo, dessas pessoas que moram em áreas mais periféricas, mais marginalizadas, que o acesso a transporte público é complexo, não mora, por exemplo, perto de metrô,
Quem mora dentro da cidade de São Paulo sabe Sim. que a moradia perto de linhas de metrô é um absurdo, Claro. é um aluguel muito alto. Mais caro. Então, pessoas que usam ônibus, né, são pessoas de condições financeiras menos fartas, né? Pessoas de condição mais difícil, né? Então, você promover uma greve surpresa, né? Então, às pressas de uma greve agressiva como essa, né? Acaba por impossibilitar, por exemplo, uma senhora que trabalha de empregada doméstica para uma pessoa no centro da cidade de trabalhar e, por consequência, né, obter ali o seu salário e assim por diante. Só um último questionamento, por gentileza. Essas punições aplicadas pela Justiça quando ocorrem irregularidades do movimento grevista, elas são, de fato, pagas por quem, obviamente, foi condenado? Ou a quem foi imposta essa, por exemplo, multa? Porque normalmente, e posso lhe dizer, doutor, pelos 30 anos de jornalismo, normalmente se esquece tudo isso. Acha-se um acordo para voltar ao trabalho, mas uma das imposições da classe para voltar ao trabalho, a classe grevista, é que toda aquela questão judicial seja deixada de lado. E aí há um acordo entre as partes. Mas o fato é que o dano já foi causado às outras pessoas, que obviamente não tem nada a ver com isso. Precisavam do transporte para exercer, obviamente, o direito de ir e vir, de trabalhar, enfim, a necessidade de trabalhar, estudar e por aí vai. Essas punições, elas são todas renegociadas depois ou elas são aplicadas de fato? Piotr, tudo demanda análise de contexto, né? A gente não pode analisar, ver uma situação dessa sobre, por exemplo, a aplicação de uma penalidade em um determinado caso e achar que a penalidade deveria ser cumprida ou não. Há uma onda, né, crescente que eu me filio a ela de negociação, de acordo. Eu acho que a cultura de judicialização de matérias de toda a vertente, né, acaba prejudicando muito a própria obtenção razoável, né, em tempo razoável de soluções de conflitos. Então, por exemplo, a aplicação de uma penalidade, eu me filio muito a linha de quem pensa que essa penalidade ela pode ser negociada. Eu vejo dessa forma, né? Ser irredutível com relação a penalidades, a pagamento de penalidades, ou nesse caso, né, a negociação de melhores condições de trabalho, melhores condições de pagamento, assim por diante, eu acho que isso é infrutífero e acaba postergando problemas que poderiam ser resolvidos no diálogo. Tá bem. Claro, né, que numa ação judicial, numa demanda dessa natureza, por exemplo, envolvendo sindicatos e empresas, acaba que as duas partes vão com ânimos muito à flor da pele. Eu acho que seria interessante, numa situação dessa, de repente, haver agentes, né, que trabalhassem num psicológico, tentando acalmar a pessoa antes desse encontro. Isso talvez fosse interessante, mas não há isso de fato, para que uma resolução consensual fosse prática e efetivada, né, sem a necessidade de, por exemplo, medidas como essa, que acabam interrompendo por tempo, e não se sabe quanto vai levar, né, de prestação de serviços essenciais. Doutor Daniel Santos de Freitas, advogado, muito obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein?